E a gente conversa agora com o Cristiano Noronha, que é mestre em ciência política e vice-presidente da Arco Advice. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Cássio, tudo bem? Prazer falar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação aqui no Band News Primeira Edição para te trazer um pouco mais de detalhes, um pouco mais de aprofundamento em relação a toda essa expectativa que vive aí na capital federal. Bom, Cristiano, vou começar a nossa conversa, claro, não tem como falar da questão da PEC da transição, porque lá no Egito, o Lula defendeu ao presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que o Bolsa Família fique ali de fora do teto de gastos por 4 anos e não só por 1 ano em 2023, como defende alguns membros do governo, entre eles o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A relação da vigência é o grande entrave neste momento da entrega desse texto? Bom, Cássio, eu estou ouvindo vocês e a redação. Está um pouco confuso aqui o som para mim, mas eu vou tentar. Acho que eu entendi aí tua pergunta. Bom, Cássio, existem dois problemas aí, né? Tanto a questão do valor, que o governo ainda negocia com o Congresso Nacional, fala-se aí no valor total de Cássio, está muito ruim. Eu consegui falar, eu não estou conseguindo. Está muito barulho na redação. A gente vai conversando aqui, a gente vai tentar estabilizar o seu áudio para que nossa conversa fique clara e você traga todos os esclarecimentos em relação a toda essa expectativa que se vive aí em Brasília sobre a PEC da transição, que deve ser apresentada hoje aos parlamentares, por isso que ela deveria ser apresentada na sexta-feira e houve então todo esse adiamento da entrega devido aí também ao período de negociação maior, já que ainda tinha essas dificuldades, como o Cristiano nos relatou aqui, em relação ao valor, se todo ele ficará fora do teto de gastos ou apenas uma parte também do período de vigência, se valerá apenas por 1 ano ou até mesmo durante todo o mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano, vamos retomar o contato? Está nos ouvindo melhor agora? Agora sim, está bem mais tranquilo. Perfeito, vamos lá então. A gente estava falando sobre essa questão, desses dois fatores, a questão do valor e também da vigência. E o próprio presidente eleito lá na COP27, encontro com o presidente ali do Congresso, Rodrigo Pacheco, externou sua vontade, de deixar todo o Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos e não só por 1 ano, como quer alguns membros do governo. Então, esse prazo da vigência, seria um grande entrave e para essa PEC ser apresentada somente hoje e não na última semana? Cássio, existem 2 problemas, O primeiro deles se refere à questão do montante. A priori, o mercado estava disposto e aceitaria com relativa tranquilidade o valor de 100 bilhões de reais. O governo acaba pedindo 175 bilhões de reais, Então, um waiver aí bem expressivo. Aparentemente, hoje há um consenso de que o valor deve, de fato, ser esse de 175 bilhões de reais. O segundo problema é justamente esse que você se refere, é a questão do tempo de vigência. Existe um grupo que defende que isso valha apenas para 2023, portanto, 1 ano apenas. O PT e o próprio presidente eleito Lula gostaria que esse valor o Bolsa Família fosse retirado de forma permanente do teto de gastos, uma solução que o mercado não gostaria, que o mercado tem bastante preocupação, e começa a falar agora de apenas 4 anos, justamente porque o presidente Lula gostaria de ter uma certa tranquilidade. Lembrando que, por exemplo, a gente viveu esses problemas no passado em relação à CPMF. De tempos em tempos, o governo tinha que fazer isso e acabou que essa CPMF foi perdida. Então, o presidente Lula defende que seja por 4 anos para pelo menos que ele tenha uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, em relação a esse ponto. Eu entendo que hoje há consenso no Congresso Nacional sobre a aprovação dessa PEC. Ninguém diz que ela não deve ser aprovada. Agora, esses termos com relação ao prazo e com relação ao montante, esse aqui deve ser o foco de maior negociação no Congresso Nacional, em especial com relação ao tempo. Acredito também que o valor de 175 o Congresso Nacional está disposto a dar. Há uma parte do Congresso, o próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que retornará ao Senado Federal depois que deixar o Ministério, ele diz que essa decisão de prorrogar por pelo menos 1 ano, isso não pode ser negado.
por esse Congresso Nacional ao presidente Lula, porque isso foi uma proposta defendida pelos dois candidatos, esse aumento de R$ 400 para R$ 600. Mas ele acha justo que o próximo Congresso, o novo Congresso Nacional, que vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, é que tome essa decisão final. Então, Cristiano, até eu gostaria de repercutir contigo justamente isso, né? Essa questão da formação de um Congresso novo a partir já de fevereiro do ano que vem, seria muito mais fácil para o governo eleito aprovar essa PEC ainda esse ano, claro, com toda a corrida que tem, mas pelo fato dessa promessa também ter sido feita pelo presidente Jair Bolsonaro, ou ano que vem poderia ter uma facilidade da questão de tempo hábil mais para o Lula formar uma base mais sólida do governo dentro do Congresso? Como é que você vê esses dois cenários de aprovação, tanto esse ano ou uma possível aprovação no ano que vem, caso seja aí aprovada apenas por um ano essa PEC? Bom, os dois cenários é de dificuldade, né, Cássio? Obviamente que nesse ano o governo tem um fator tempo aí contrário e que pesa muito contra ele. O governo está negociando contra o tempo. Essa PEC ela precisa ser promulgada até o dia 17 de dezembro para permitir aí esses pagamentos já a partir de janeiro e que não haja nenhum tipo de descasamento, nenhum tipo de interrupção no pagamento desses benefícios aí para a população mais carente. Agora, para o próximo Congresso também, a gente sabe que o perfil ele é mais resistente ao presidente Lula. Lembrando que a coligação do presidente Lula elegeu apenas cerca de 120 deputados federais e apenas 12 senadores. Então, obviamente, e a gente está falando de proposta de emenda à Constituição, que requer o apoio de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Portanto, o próximo Congresso, obviamente, que essa negociação dessa. E o Congresso, o próximo, ele não vai tratar apenas da simples prorrogação. O Congresso também vai cobrar do governo eleito uma nova regra fiscal. O que vai se colocar no lugar do teto de gasto? Portanto, a negociação, tanto para esse ano, que tem um fator tempo, quanto do próximo, são as duas complexas. Por isso mesmo, eu entendo que esse Congresso prefira deixar para o Congresso Nacional, que toma posse no dia 1º de fevereiro, para decidir sobre essa questão. E, Cristiano, também é uma expectativa muito grande, até mesmo no retorno de Lula lá da COP27, que está sendo realizado no Egito, de anunciar, né, os nomes que vão compor os ministérios, né, aí em Brasília. Essa negociação que está tendo da PEC, a gente viu já algumas frentes, né? Tanto de Geraldo Alckmin, que tem um bom trânsito ali também com alguns parlamentares, conversa bastante com o centro-direita, e também de Wellington Dias, que tomou frente dessas negociações. Podemos dizer, esse desempenho de alguns parlamentares, de alguns políticos, pode também definir uma possível vaga nesses ministérios, já que eles estão podendo fazer um bom trabalho e sendo elogiado até mesmo pela equipe do Lula? Sem dúvida, Cássio. Agora, o próprio presidente eleito Lula disse que não necessariamente a participação de uma pessoa no comitê, nesse gabinete de transição, significa um ticket já imediato para a pessoa participar do próximo governo ali ocupando o ministério. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento especial e, muito provavelmente, algumas pessoas que estão ali vão acabar participando do governo. Agora, lembrando, quem está participando do governo majoritariamente são os partidos que apoiaram o presidente Lula desde o primeiro turno, são partidos que formalmente compõem a coligação. Eu falei aqui, os partidos que elegeram o presidente Lula também elegeram uma bancada muito pequena no Congresso Nacional, cerca de 120 deputados e 12 senadores, né? Então, para que ele aumente essa participação, obviamente, essa base no Congresso Nacional, obviamente que ele vai ter que convidar outros partidos para participarem da sua base. Então, sem dúvida nenhuma, não necessariamente as pessoas que estão lá serão ministros, né? E ele vai ter que recrutar isso em outros partidos. Mas alguns nomes ali a gente já percebe como potencial de ministeriáveis, sim. A grande questão que o mercado aguarda com grande expectativa, a grande definição, é para saber quem é o ministro da Economia. E pelo perfil que o presidente Lula tem falado, muito provavelmente será o nome do PT, e com experiência administrativa. Nesse sentido, alguns ex-governadores do partido ou deputados federais reeleitos do PT saem na frente
nessa posição, né? Um outro ponto, um outro cargo que o mercado também espera com grande expectativa é o cargo de ministro de Planejamento, para ver qual é o grau de alinhamento que vai haver nessa equipe econômica, Cássio. Seria um perfil bem diferente, né, do que preferiu o presidente Jair Bolsonaro, colocou ali Paulo Guedes, que tem um grande conhecimento técnico, mas não tem aquele manejo político, né, na hora da negociação com o Congresso. Outra coisa também, eu gostaria que você falasse também, Cristiano, essa aproximação, né, de Lula e também de Arthur Lira. Podemos dizer que os dois saem ganhando com uma possível aproximação, Lula talvez garantindo um pouco mais de governabilidade ali no Congresso e Lira também uma possível reeleição, até mesmo aí o orçamento secreto? Olha, Cássio, o Arthur Lira, obviamente, ele sai na frente nessa disputa, ele está no exercício do cargo e hoje, sem dúvida nenhuma, o candidato mais forte, né? O próprio presidente eleito Lula disse que não vai, que defende que o PT não lance candidato à presidência da Câmara dos Deputados e, nesse momento, é muito importante para o Arthur Lira viabilizar essa aprovação da PEC da transição, e isso acaba criando uma boa relação, vamos dizer assim, com essa base que está sendo construída do presidente Lula, mas também acaba, né, além de, obviamente, ajuda a Lira, mas, obviamente, também ajuda ao presidente Lula, na medida em que ele garante um certo alívio fiscal, a possibilidade do presidente também cumprir já no primeiro ano algumas promessas de campanha, como esse aumento do Auxílio Brasil, reajuste real do salário mínimo, restabelecimento de recursos do programa chamado Farmácia Popular. Então, agora, não necessariamente Arthur Lira vai ser candidato único. Luciano Bivar, que é presidente do União Brasil, vale lembrar aqui que ele foi pretendia concorrer à presidência da República, acabou abrindo mão por essa reaproximação também com o presidente Lula. Ele pretende se colocar como candidato à sucessão de Arthur Lira. Mas, nesse momento, Lira concorrendo no exercício do cargo e, eventualmente, garantindo em bons termos a aprovação dessa PEC, ele é o nome mais forte para continuar no cargo na próxima legislatura. Cristiano, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele vai se reunir hoje com o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. E esse encontro até vai servir para o Dantas entregar toda aquela documentação solicitada pelo governo eleito, e a equipe de transição também pediu à corte cópias de todas as contas, auditorias que vão auxiliar nessa troca de gestão. Além disso, hoje também Alckmin prometeu anunciar novos nomes para equipes de transição. Como é que você avalia essas primeiras semanas dos trabalhos da equipe de transição aí que está sendo coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin? Olha, Cássio, um pouco atabalhoada, né? Obviamente está sendo montado ainda, a gente percebe algumas disputas internas desse comitê, desse gabinete, até porque muita gente quer fazer parte justamente de tentando viabilizar o caminho para assumir um cargo no ministério do presidente Lula, né? É natural esse tipo de início meio confuso dessa equipe de transição. E lembrando que a gente não tem uma relação tão boa também entre o governo que ainda permanece e o governo que está chegando. Então, isso acaba tornando esse início bastante confuso, bastante tumultuado, né? Não está sendo uma transição como foi, por exemplo, a do Fernando Henrique para o próprio ex-presidente Lula, na primeira vez que assumiu o mandato, ou do presidente Michel Temer para o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa cooperação acaba criando ainda mais dificuldades, né? Essas informações trazidas pelo TCU é importante, porque o governo que está chegando vai ter um conjunto de informações mais precisos sobre que administração, de fato, eles vão encontrar quando eles tomarem posse no dia 1º de janeiro. Cristiano, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Band News Manhã, todos os seus esclarecimentos em relação a toda essa expectativa em torno da PEC da transição e também trazendo mais detalhes desse xadrez político que é Brasília. Eu sei que hoje, para quem trabalha em Brasília, trabalha também aí diretamente com os três poderes, vai ser um dia muito intenso. Provavelmente hoje só termina amanhã, né? Vai ser uma semana longa, apesar do feriado.